Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus, o livro do Salmo, de número 128, 128. Um salmo bastante conhecido. Ao entrar na igreja, nós vimos o nosso pastor falando sobre as bênçãos do Senhor. E esse salmo, ele fala sobre isso. Aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Hoje nós estamos no culto da família e eu gostaria de trazer uma palavra aos nossos corações nessa manhã. Salmo 128 diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao redor, ao lado da tua casa, e os teus filhos como planta da oliveira ao redor da tua casa, da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Amém? Como falei, queridos, é um salmo bastante conhecido. E dentro do livro de Salmos, nós temos 150 salmos que foram escritos. E baseado dentro desses estudos, alguns salmos, que é conhecido como os salmos de romagem, nós temos 15 salmos que se inicia a partir do 120 ao 134, que eram salmos que eram cantados naquela época, quando o povo de Israel se reunia para ir para a cidade de Jerusalém, para o templo. E diz que esses cânticos de romagem, eram os cânticos que eram cantados até os dias de hoje pelo o povo de Israel. Eram os salmos que todas as vezes, quando tinha as festividades, as 3 festas mais importantes em Jerusalém, diz que aquele povo saía das cidades vizinhas e ia para Jerusalém, e ia no meio dessa peregrinação cantando alguns louvores, como no Salmo 121, que é bastante conhecido, quando o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ali é quando ele também está relatando uma proteção divina, o qual naquela caminhada era uma caminhada também um pouco difícil, porque estava sujeito a ser atacado por ladrões, por animais. E como falei, esses salmos eram salmos cantados, salmos que eram compartilhados entre muitas pessoas. E quando falamos sobre esse salmo, alguns estudiosos dizem que o Salmo 127 e o Salmo 128 é o salmo da família. Na verdade, é um salmo que fala sobre aquele que teme ao Senhor, como o Salmo 128. E ele fala que as bênçãos do Senhor repousará sobre esse homem, o qual teme ao Senhor. E fazendo um paralelo entre o Salmo 127 e o Salmo 128, é muito interessante porque o Salmo 127 ele está falando como se desse a ideia de guerra. Porque ele vai falar sobre o arqueiro, sobre a flecha, vai falar sobre os filhos também, que os filhos são bênção de Deus. E aqui no Salmo 128 ele fala sobre a bênção do Senhor, sobre esse homem. Ele cita exemplos como um homem que vivesse num campo. Porque ele cita alguns detalhes nesse texto, quando ele fala da mulher, que ele compara como uma videira, como ele também fala sobre os filhos, que ele compara como uma oliveira. E ele fala dessas bênçãos da prosperidade que irá chegar e repousar sobre a vida desse homem. É baseado nesse texto, eu gostaria de compartilhar e trazer alguns pontos de ensinamentos, pontos que eu gostaria de colocar de uma forma prática
para o nosso dia, baseado nesse texto. A primeira coisa que eu gostaria de destacar nesse versículo é que o salmista, nós não sabemos quem escreveu esse salmo. Os 127 estudiosos declaram, pelo cânon, que Salomão escreveu esse salmo, mas pelos estudos não diz quem escreveu esse salmo. Mas o salmista, ele inicia esse texto dizendo assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Esse bem-aventurado, e vai ter algumas versões que vai dizer: feliz é o homem que teme ao Senhor. E aqui, perceba que esse temer ao Senhor, a ideia que o salmista está dizendo, não é ter medo de Deus, mas sim respeitá-lo. Sim, é pensar que em algumas situações, algumas atitudes, talvez podem entristecer aquele o qual você ama como mestre. Temer a Deus é respeitar os seus mandamentos. Temer a Deus é buscar a orientação dele em alguns momentos que viemos de tomar decisão. Então o salmista, ele inicia dizendo: feliz será, abençoado será, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. No versículo de número 2, ele traz um destaque, pois ele diz assim: pois comerá do trabalho da tua mão, feliz será e te irá bem. São essas observações que eu quero, de uma forma prática, agora trazer para os nossos ensinamentos. Talvez eu entre um pouco para falar sobre a família, mas quando eu entrar nesse ponto de falar sobre a família, a minha família está encaixada nessa realidade também. Pois aqui ele inicia falando, como eu disse, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, mas no versículo de número 2, ele diz uma coisa muito interessante, porque ele fala: pois comerá do trabalho da tua mão, feliz será e te irá bem. Eu gostaria de fazer uma pergunta a você nessa manhã. Você quer ser feliz? Amém? Você quer ser feliz? Pergunte ao seu irmão do lado: você quer ser feliz? Com certeza. Aqui o salmista está falando sobre essa felicidade, de um homem que é feliz. Mas perceba alguns detalhes, como falei, em todo esse texto, porque nos chama a atenção. Porque ele aqui está querendo dizer que essa felicidade, dessa forma plena de ser feliz, não é ser conhecido simplesmente pela sociedade, pelo que você tem, não é pelo que você possui. Porque talvez a felicidade para algumas pessoas parece ser baseado em algumas coisas que essas pessoas têm. Mas aqui o salmista está dizendo que essa felicidade, para ser feliz, simplesmente se inicia a partir de quando você é temente a Deus. E a forma de você temer a Deus, essa felicidade, ela é brotada do nosso coração, não por posição, não pelo que você tem, mas sim porque você entende e que você depende, como diz o Salmo 121, que quando ele fala sobre olhar para cima, sobre a proteção, mas como também o Salmo 127, quando ele entende que a edificação dessa casa, a proteção desse lar, ele vem de Deus. O salmista aqui do Salmo 128 está dizendo: se você temer ao Senhor, é certeza que você será feliz nessa vida. Mas também ele fala que essa felicidade, ela não simplesmente também e principalmente ela vem de Deus, mas também ele diz que essa felicidade, ela vem do trabalho. Porque o verso 22 vai dizer: pois comerá do trabalho da tua mão e será feliz. E nós sabemos também que através do nosso trabalho, da nossa busca pelos nossos ideais, em alguns momentos, quando conseguimos conquistar algumas coisas, isso nos traz felicidade.
Mas nós sabemos que essa felicidade, ela passa muito rápido. É uma felicidade que, às vezes, ela é momentânea. É alguns momentos que acontecem na nossa vida. É alguns momentos de prazer com a nossa família. Mas aqui, ele fala muito bem, porque ele diz assim: pois do trabalho da tua mão comerás. E aí eu gostaria de abrir um parêntese para trazer um ponto aqui nesse momento. Aqui o salmista, se você olhar para o texto, ele fala sobre 3 fases do homem. Ele fala sobre o homem solteiro, depois ele fala sobre o homem que está noivo para se casar, porque ele diz: a tua esposa será uma coisa mais futura, como também ele fala da fase em que o homem se encaixa agora com filhos, porque ele fala sobre os filhos, e também ele fala desse homem como agora avô. E como eu falei sobre esse trabalho que vem de você, que você busca, ele diz que você será feliz, mas você comerá do trabalho da tua mão. E é essa observação que eu queria destacar nesse momento. Essa busca por esse trabalho e a luta por esse ideal, nós entendemos, querido, que esse trabalho que o salmista na verdade está falando e diz que feliz será e te irá bem, isso vem das suas próprias mãos. Mas tem pessoas agora trazendo e entrando um pouquinho sobre a família, principalmente para os jovens, se aqui tiver, nos traz falando sobre esse trabalho, porque tem muitas pessoas que querem se casar, mas são preguiçosos. São pessoas que querem construir uma família, tirar a menina da sua casa, da sua parentela, mas são preguiçosos. Mas aqui o salmista está dizendo: se você quer comer, você precisa trabalhar. Se você quer se casar, a comida vai vir pelas suas mãos, como também a mão da sua esposa. Mas ele está dizendo: não vai vir pelo seu pai. O alimento, o sustento da sua casa não vai vir pelo seu pai, pela sua avó. E trazendo para a nossa vida, como falei, para a nossa família, são pessoas que desejaram se casar, de ter famílias, jovens que iniciam pensando nisso, e que muitas vezes abrem a sua boca para dizer: não, eu amo, e por isso eu vou casar, porque eu amo essa pessoa. Eu não consigo entender que esse amor simplesmente ele é gerado por alguns momentos, mas esse amor, na verdade, que Paulo vai dizer, é que o amor ele suporta, o amor ele espera, mas esse amor que muitas pessoas às vezes falam do início de um relacionamento, simplesmente é da boca para fora. Eu não vejo como amor, eu vejo como uma atração. E que muitos meses, e às vezes um mês depois, por não ter, na verdade, permitido que o Senhor edificasse essa casa, o casamento se acaba muito fácil. Porque não tem uma base, porque não pensou. E muitas pessoas às vezes iniciam um casamento sem conhecer na verdade quem é a pessoa, sem pensar no futuro, sem planejar, sem desejar. E aqui o salmista está dizendo: meu querido, se você quer comer, a comida vai vir da sua mão. Mas são pessoas às vezes que iniciam esse casamento e não pensam, e que querem continuar com a vida de solteiro. São homens que se casaram, mas ainda vivem no mesmo grupo de amizade, com gente solteiro. Na verdade, se a gente parar e pensar bem nesse texto, quando fala aqui, porque ele está falando: se você quer ser feliz, será tudo muito bem na sua mão, será tudo bem na sua vida. Na verdade, o salmista está dizendo: o casamento é algo muito sério. Família é um projeto de Deus, é um projeto qual Jesus se importa com a família. Então, queridos, ele falando aqui, dizendo assim, por isso que eu disse, são pessoas que às vezes querem se casar, mas querem continuar com a sua própria vida, com o seu estilo de vida. Deixa a sua mulher em casa, chega na hora que quer, não dá satisfação. E isso, queridos, tem acabado muito o casamento. Porque a falta do diálogo,
se inicia nesses pontos que às vezes parece ser tão insignificante, mas aqui eu gostaria de trazer esse ponto e falar sobre isso. Quando o salmista está falando, na verdade, sobre essa felicidade desse homem, ele fala sobre 2 pontos. Ele fala sobre aquele que teme ao Senhor, como também ele diz que essa felicidade, e se você quer ser feliz, também vem através do trabalho. Então, para você jovem que pensa um dia em se casar, veja bem com quem você vai se casar. Se você quer saber quem é o seu cônjuge, veja lá em casa, veja como ele se comporta. Porque eu vou dizer uma coisa, queridos, tem muito que são meninos que se casaram, que se comportam da mesma forma. E aqui a gente vai ver que essa bênção desse homem que teme ao Senhor, ele tem que entender que família é algo muito sério, porque vai vir bênçãos de Deus, e as bênçãos são filhos, como também a sua mulher também é uma bênção na sua vida. Então é essa preocupação o qual também o salmista está trazendo. Mas um detalhe que ele fala no verso de número 3, quando ele diz assim: a tua mulher será como uma videira. E aí eu faço uma pergunta também a você. Você sabe de onde vem essa felicidade? A gente viu que essa felicidade, ela vem do homem que teme a Deus, como também alguns momentos de ser feliz e felicidade vem pelo trabalho. Mas aqui também o salmista, ele fala algum exemplo, quando ele fala do trabalho, quando também ele fala desse que teme ao Senhor. Mas eu começo a entender, quando ele fala aqui, e a tua mulher será como uma videira. Ele aqui traz 2 exemplos de 2 tipos de árvore. Ele fala sobre a videira, e ele compara a mulher ao lado da sua casa. E ele fala sobre a oliveira, quando ele diz, comparando com os filhos. Naquela época era de muito de costume, em que os homens de Israel, eles tinham o desejo de ter uma família muito próspera. Uma família de ter muitos filhos. Porque essa busca de ter muitos filhos, eles entendiam, como diz lá no Salmo 127, quando ele fala que filhos são como flechas na mão do arqueiro, e que depois ele finaliza dizendo que os filhos vão combater os seus inimigos à porta. Era como se o salmista aqui e Salomão estivesse também compartilhando, dizendo que vai chegar um tempo em que você vai envelhecer. E que você for para o campo, você não vai conseguir produzir como você produzia mais antigamente. Porque agora chegou o cansaço e a fadiga. E aquelas pessoas que vão poder lhe ajudar nessa lavoura, nessa construção, ele diz que é os filhos, que são como flecha. E nós sabemos que nós não lançamos flecha, as pessoas, nas suas disputas, não lançam flechas sem querer atingir o alvo. E aqui o salmista está falando que os filhos são como flechas. A gente tem que preparar bem essa flecha para que a gente possa soltar para alcançar o nosso objetivo, que é o alvo. E como eu falei, era um costume daquela época pensar na oliveira e pensar na figueira, porque eles desejavam às vezes na sua casa, no lado de fora, ficar debaixo de uma figueira, para aproveitar esse momento. E quando eles olhavam para a sua oliveira, ele via ali produção. Quando via os brotos saindo, eles viam uma esperança futura de que algo ia acontecer, de uma bênção que vinha sobre a sua vida. E aqui, na verdade, ele está falando sobre isso quando ele faz a comparação com a mulher, quando ele diz ao lado da sua mesa. E agora, trazendo mais uma vez de uma forma prática para a nossa vida, quando ele cita sobre a mulher, ele fala também, como tem outros textos, como fala em Provérbios, que diz que a mulher virtuosa é como uma coroa do homem. E aqui ele traz a ideia de o homem comparando como rei. Quem não gostaria, querido, de ser tratado em casa como rei? Quem não gostaria de ser tratado em casa com esse cuidado de um rei?
Mas se você quiser ser tratado como rei em casa, você precisa tratar sua mulher como rainha e não como empregada. Porque quando ele fala assim sobre essa mulher virtuosa, é uma coroa, e aqui ele está falando, essa mulher, ela será frutífera ao lado da mesa. Ou seja, aqui ele está falando sobre a abundância de filhos. E quando fala-se sobre filho, porque Israel era costume que as mulheres se preocupassem em ter filhos. Por isso que Ana sofria amargamente, porque ela não poderia dar filho ao seu marido. E quando fala sobre filho, porque naquela época, como falei, era costume que as mulheres desejassem ter filho, porque vinha uma promessa em que o Messias iria nascer. E muitas mulheres poderiam pensar, será que o Messias pode nascer na minha casa? E quando fala nessa produção de filho, nós entendemos que família, ela é gerada pelo marido, pela esposa, e que aí é gerada pelas bênçãos de Deus e que vem os filhos. Só que hoje muitas pessoas abrem a sua boca e dizem, ter filho é um problema. Se casa, mas não pensa em ter filhos. E aí eu fico pensando com você, se hoje todo mundo estivesse nesse novo tempo, pensando simplesmente nisso, curtir os dois juntos e não ter filhos, como é que seria o futuro do nosso país? Como seria o futuro sem outras pessoas que dessem continuidade? E eu entendo que filhos são bênçãos de Deus. Por isso que ele também cita sobre a oliveira, sobre essa planta da oliveira, que fica ao redor da mesa. É como diz, ao lado da mesa ele contempla vários filhos, que são bênçãos de Deus para algo futuro. Para quando chegar a sua velhice, e que seu inimigo se levantar contra ele, olha, deixa eu dizer, sabe quem é que vai te defender? É o teu filho. Porque aqui ele está falando que filho é isso. Hoje você, pai, cuida dos seus filhos, até daria a sua vida pelos seus filhos, mas na sua velhice, os papéis invertem. Filho, você vai cuidar da sua mãe e do seu pai. Por isso que aqui, como falei no Salmo 127, ele fala sobre esse arqueiro, sobre essa guerra, sobre essa flecha, esses filhos. Ele está falando disso porque vai chegar um momento em que os filhos vão estar à porta contra os inimigos para defender o pão da casa, para proteger. É uma geração que vai cuidar daqueles. Mas ele diz também, quando ele fala, os teus filhos como planta da oliveira ao redor da tua mesa. Então eu entendo, querido, que quando se fala de casamento, e quando aqui o salmista, ele destaca falando sobre a mulher, e destaca falando sobre um filho. Você aqui, homem, trate a sua família da melhor forma possível, porque Deus confiou a você. E família, como foi falado, é um projeto de Deus. A gente vê isso no exemplo do Novo Testamento. Quando Jesus agora estava para ir para uma cidade, ele vê uma mãe sofrendo, porque estava levando o único filho que ela tinha agora, porque o seu marido se foi. E agora Jesus, entendendo sobre família, e sentiu aquela dor, porque ele se compadeceu, ele chega para aquela mulher e diz, a sua esperança não se acabou, pare de chorar, porque eu cheguei. Jesus se preocupa com a família. Você vai ver várias passagens de homens que se encontraram, que foram curados por Jesus, e Jesus diz, o cego mesmo diz assim, permita que eu vá com o Senhor, e Jesus disse não. Volte para casa, volte para a sua família, a importância da família. E como falei, queridos, nesse versículo de número 3, traz esse ponto em que todos nós nos encaixamos. Quando ele fala sobre a mulher, quando ele fala sobre o filho, aqui ele diz assim, a tua mulher será, como eu falei, ele fala sobre o homem solteiro, ele fala sobre a fase em que o homem se casa, e ele fala da fase em que o homem vai ter filhos, e os seus filhos vai gerar netos para você.
é de uma bênção futura. E eu entendo muito bem e compreendo que quando Deus se revela a Abraão e diz, através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas, ou seja, a minha família e a sua família se encaixa debaixo dessa bênção. Essa bênção chegará na sua casa. Essa bênção chegará, e como diz que ele fala sobre o trabalho, lá também no Salmo 127, ele vai dizer, porque a gente pode fazer um paralelo, porque ele vai dizer assim, desse trabalho você certamente irá comer. Mas o Salmo 127 vai dizer, você vai trabalhar, Deus vai te abençoar, mas não precisa ficar indo tarde, chegando em casa tarde, se acordando muito cedo, comer um pão de dores, porque ele diz aos dele, que confia no Senhor, que é bem-aventurado, que compreende isso muito bem, ele deita, descansa, dorme, porque quando ele está dormindo, ele diz que o Senhor vos abençoa. Esse que teme ao Senhor. Mas também aqui ele fala, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ele traz novamente o destaque de falar sobre o verso 1. Mas ele diz assim, e o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem sobre Jerusalém e todos os dias da tua vida. Aqui ele está falando, trazendo novamente à tona, para dizer, ame a Deus, ame as pessoas em que Deus colocou na sua vida, lute por ela. Talvez você não preparou os filhos para poder ser lançado, ainda está na aljava. Mas diz que essa preparação, esse cuidado, porque tem um tempo em que a flecha é soltada e que vai atingir o seu ideal. E quando está falando sobre isso, desse homem próspero, desse homem que teme a Deus, que irá receber, ele está falando sobre esse homem que busca a presença de Deus e que Deus está com ele. E esse temer a Deus, querido, como eu falei no início, é amá-lo independente da circunstância. É temer a Deus, é buscar o Senhor independente da situação que você esteja vivendo. Temer a Deus é pensar muito bem, porque quando nós falamos sobre o amor, como uma vez eu falei aqui na igreja, se você perguntar a uma prostituta se ela ama a Deus, ela vai dizer que ama. Se você perguntar a um ladrão, ele também vai dizer que ama. Se você perguntar a um irmão da igreja, ele também vai dizer que ama. Mas o que é que muda dessas três pessoas? É o seu testemunho. É quando você sai de casa para fora. É quando você sai da igreja para fora. Aí é que mostra se você verdadeiramente é um homem que teme a Deus, que anda nos caminhos do Senhor e que é bem-aventurado. Agora, esse que teme a Deus, que anda nos seus caminhos, independente da situação que ele esteja, é como José. Mesmo no deserto, mesmo preso, mesmo jogado, vendido pelos seus irmãos, mas a bênção de Deus está sobre ele. Aonde ele chegar, ele é abençoado. É como Isaac, mesmo naquele momento de prosperidade, porque a bênção estava com ele, aonde ele cavava poços, pessoas iam e tomavam os seus poços. Mas ele entendia muito bem, a bênção está sobre mim, eu faço em outro lugar, eu não vou bater boca, eu não vou perder tempo, eu vou atrás do meu objetivo, porque o meu pai me preparou muito bem para bater no alvo. Porque eu vou ficar brigando por causa de poços, se eu tenho o rei, eu tenho um poderoso, eu tenho uma água viva que brota do céu. Por que eu vou perder tempo? Mas diz que essa bênção, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. E aqui ele está falando sobre Jerusalém, está falando sobre Sião, o monte
O Monte Sião era o local da casa do Senhor, o santuário, aonde ali estava, onde as pessoas se reuniam para uma vez por ano, nas festas, ir atrás de receber a bênção do Senhor. Levavam os seus sacrifícios, os sacerdotes preparavam o sacrifício, e naquele momento eles profetizavam sobre as nações. Ele profetizava sobre aquele povo. Eles declaravam a bênção de Deus sobre aquele lar. Mas eu entendo muito bem, queridos, e para que tudo isso venha acontecer, desse homem que seja abençoado na sua família, precisamos renunciar a algumas coisas. Precisamos cada dia nos tornarmos homens e mulheres melhores. Precisamos buscar ao Senhor. Os dias são difíceis. Mas para você jovem que está casado, o Vitor, a Lucy, o Mateus, o Kelvin, se prepare, irmão. Porque filhos são bênçãos de Deus. Aí diz, os dias são difíceis. Se você deixar mais para frente, aí vai crescer no momento mais difícil ainda. Tiago. Filhos são bênçãos de Deus e não maldição. Entenda isso. E aqui o povo se preocupava com isso, porque ele está falando aqui sobre filhos. Por isso que você vai ver os profetas falando sobre o povo de Israel, falando sobre essa multiplicação do povo. E também você vai ver lá no Gênesis, porque o Senhor vai dizer, crescei e multiplicai. Eu parei em 2. Minha mãe parou em 6. Minha avó parou em 13. Hoje, as pessoas estão trocando filho por cachorro. Trata como cachorro, mas na verdade trata como filho. É um cuidado para lá, é um cuidado para cá. Eu tenho um cachorrinho também em casa agora, misericórdia. Mas pessoas às vezes não querem porque dá trabalho, porque é investimento. Não. Filho vai ser proteção para você lá no futuro. É alguém que vai cuidar de você. É alguém que quando você precisar ir ao médico vai dizer, pai, eu vou contigo. Filhos são bênçãos de Deus. E Jesus nesse tempo, e sempre esteve preocupado com a família. Ele se preocupa com a minha e com a sua família. E o que você faz hoje irá refletir lá na frente. Prepare o seu filho e seja como um guerreiro nessa batalha. No tempo certo, essa flecha na mão do arqueiro, ela vai precisar ser lançada. E quando ela for lançada, vai ser para construir uma família e fazer com que a promessa aconteça. E você verá os filhos dos teus filhos e a paz de Israel. Porque isso irá acontecer, mas quando o teu filho for, deixa ele ir. Tem vó que quer botar o dedo. Tem avô que você chega para o filho e diz, não vou comprar. E aí ela vai, você dá as costas e compra. Tirando a autoridade do pai. Dentro de casa, quando está no diálogo, o pai chega e diz, não. Aí a mãe por trás diz, vai. Seu pai é careta, está velho, está gagá. E aqui ele está falando para que essa promessa aconteça sobre você. Primeiro, é uma ligação com o pai. Primeiro acontece com ele, hein? É uma ligação com ele, porque é ele que vai te dar orientação em decisões que tu precisa tomar para não fazer besteira. E como eu falei, casamento é algo sério. Você homem,
não pode agir como menino. Seja homem, se preocupe com a sua família. Se seu filho está indo no caminho errado, cole nele, tente trazer para o caminho. Prepare para soltar essa flecha, para depois você não estar chorando. E muitas vezes a gente vê, eu fiz de tudo por ele, mas ele se perdeu. Será que você fez? Porque a Bíblia diz, ensina teu filho no caminho. Porque quando ele crescer, é a Bíblia que diz, ele não vai se desviar. Se chegar lá na frente e se desviar, teve erro nesse percurso. Um dia desse eu conversando com o pastor Fábio, e ele disse uma coisa muito interessante, porque ele disse assim, a gente falando sobre Goiânia, Camaçari, aí ele disse, bênção que está dando certo. Se está dando certo, é Deus. Se der errado, eu errei. Porque com Deus sempre vai dar certo. Se você andar junto com Ele, esse homem que tem, sempre vai dar certo. Ah, mas eu vou ficar livre, porque eu vou ser amigo de Deus, vou ficar livre de dificuldade. Não, porque no mundo você vai ter que ter aflições. Porque tem gente que precisa passar num acosto para poder se alinhar. Tem gente que é como carro, precisa passar para fazer a revisão, trocar o óleo está velho. E muitas vezes Deus faz isso, mas Ele diz, será abençoada a sua casa. Se você temer o Senhor, tudo te irá bem ao redor da sua mesa, seus filhos. E aí eu passo agora e penso lá em Jó. A Bíblia diz que Jó preparava sacrifício antes dos seus filhos pecarem. E agora eu fico pensando na situação da mulher de Jó. Talvez entrou naquele galpão, os 10 caixões naquele lugar. Seus 10 filhos e o seu marido estava leproso. Foi dificuldade para eles. Mas se você abrir lá no livro de Jó, vai dizer, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Independente do deserto que você venha passar, se apegue a Deus. Entre a razão e a felicidade, escolha a felicidade, porque nem às vezes a tua razão é a correta. Queira a paz. Eu convido o grupo de louvor nesse momento. E como eu falei que aquele que teme ao Senhor, ele está debaixo dessa bênção. No livro de Números, capítulo 6, verso 25 e 26, ele diz uma coisa interessante, e que você como profeta, como esse versículo também é, eu convido você a se colocar de pé. Você vai dizer para o seu irmão aí, porque eu creio nas bênçãos que foi liberada sobre nossa vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Essas bênçãos chegarão sobre a tua casa, tá? Essas bênçãos repousarão sobre o teu lar, sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã. É as promessas de Deus. Oh, aleluia! E faça brilhar. Eu confio nas tuas promessas, Senhor. É nela que eu me pego, Senhor. É nela que eu seguro, Senhor. Eita, Deus.
Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, será feliz e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao redor da tua casa. Os teus filhos será como a planta da oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião. Tu verás o bem de Israel todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Oh Deus, aleluia, aleluia. Oh Deus, aleluia. Os teus filhos e os filhos dos teus filhos, sonhe com isso, sonhe com isso. Os filhos dos teus filhos, teus netos, bênçãos ao redor da tua casa, passando no meio da sala, na igreja, lá fora. Os teus filhos, os teus netos, bênçãos. Os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Profetiza nessa noite, profetiza nessa manhã. Declare isso, Senhor. Oh Senhor, a minha geração, os meus filhos, eu não vou entregar para a morte, eu não vou entregar para o pecado, mas eu vou chegar diante de Ti e vai dizer: Senhor, está aqui toda a minha família. Oh Deus, derrama nessa manhã. Eu recebo. Oh, aleluia. Aleluia. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e cantasse esse refrão. Aleluia. 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 Oh, aleluia. O refrão. E eu queria que só a igreja declarasse. Coloque a mão no seu coração e diga isso: que as bênçãos até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos. Eu creio nisso, eu confio nisso. Ah, Senhor, como eu já vejo uma nova geração de profetas, geração de mulheres cheias do teu Espírito, que profetizam, que liberam palavras que curam, que restauram vidas através da tua palavra. Eu creio, eu confio. Ah, você pode dizer isso. Diga isso bem baixinho agora. Que as bênçãos, diga para você, até 1000. E os filhos, aleluia. Confie nisso. Agora você vai olhar para o seu irmão do lado e vai dizer para ele: que as bênçãos, pastor, se derrame sobre a sua vida. Geraldo, Rodolfo, Eliezer, Wellington, os teus filhos, oh Senhor, se derrama sobre meus filhos, Senhor, sobre a vida do Samuel, sobre a vida da Noemi. Oh Senhor, essa geração que as bênçãos, para finalizar,
mil gerações, que as famílias, que os filhos e os filhos dos teus filhos. Aleluia. Você pode levantar um clamor nesse momento junto comigo? Abre a tua boca. Adora. Quer falar em língua? Fala em língua. Não se preocupa. Tu é pentecostal. Se você estiver sentindo a presença dele, fala para ele. Diz assim: tu és lindo, tu és maravilhoso, Rei das nações, Príncipe da paz, Deus da família, Deus de Adão, Deus de Eva, Deus de Paulo, Deus de João, Deus de Lucas, Deus de Pedro, Deus de Timóteo. Oh Deus, os dias são tão difíceis, e hoje eu choro pelas famílias, Senhor. Eu choro pelas famílias, Senhor. Tem tentado, Senhor, pessoas têm tentado maquiavélicas acabar com um projeto que foi teu, foi chorado no teu coração. Oh Senhor, mas o Senhor confiou a nós, sacerdotes da casa. O Senhor confiou a você, minha irmã, como uma videira frutífera ao redor da sua mesa. Diga nessa manhã para o diabo ouvir: os meus filhos não, a minha família não, a família do meu irmão não. Oh Senhor, e nasce, canta baixo, canta lá, abraço, canta baixo, fica baixo. Eis que soprarei para fora. Todo gigante que está em Canaã, a terra é tua. Os filhos teu. Trabalha, mas confia, não se desespera. Eu vejo o teu choro. Nós repreendemos nessa manhã, Senhor, toda seta maligna, toda investida bem planejada para destruir esse homem. Ele sabe onde está a brecha, Senhor, mas vai lá e coloca um anjo com uma espada
permita, Senhor, a vergonha a esse lar. Não permita, Senhor, que a vergonha para esse lar aconteça. Desfaz o laço, quebra as amarras, restaura a família, restaura o homem, restaura a mulher, restaura o filho, e que ele se apresente diante do Senhor pesado na tua balança, e que o Senhor diga para ele: tem lugar para você aqui no meu reino, meu filho. Que as bênçãos do Senhor alcancem a sua casa, meu irmão. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia.